Então vamos falar hoje sobre a dúvida que muitas pessoas têm agora que o Codex ele conseguiu ganhar mais mercado e muita gente está falando, olha, o Cloud Code morreu, ou se você está usando só o Cloud Code, você está para trás. Aqui eu vou te responder com base na minha experiência, com mais de 500 horas no Codex e também, obviamente, com muita experiência desde o dia 1 do Cloud Code que foi lançado. O que eu acho disso? Se vale a pena usar o Codex, se hoje o que vale mais a pena é usar o Cloud Code, se vale a pena usar os dois, se você pode usar os dois, para qual trabalho usar cada um. Eu vou te responder tudo nesse vídeo aqui, com base na minha experiência. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, assim que eu uso, tá? Eu sei que pode parecer estranho para alguns, mas esse aqui eu estou usando no terminal, ok? Eu uso a CLI, que é dentro do VS Code. Então eu utilizo o Cloud Code de um lado e o Codex de outro. Nossa, Lucas, que coisa. Pois é, gosto muito de usar os dois no mesmo projeto, porque, como vocês vão ver aqui dentro dessa pequena apresentação, eu acho que o Codex ele é muito melhor em algumas tarefas e o Cloud Code se destaca em outras. Mas se você tiver que fazer uma escolha, você vai conseguir fazer até o final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Pergunta que importa não é, ele consegue fazer isso ou ele consegue fazer aquilo. Hoje, tanto o Cloud Code ou o Codex, os dois são os agentes de código da OpenAI e da Anthropic, eles têm praticamente todas as características, as features e as capacidades que o outro tem. Então, se a gente for falar sobre CLI, que é justamente aqui, o Cloud Code tem praticamente todas as funções do Codex. Da mesma forma que se a gente for falar sobre o plugin ou sobre, suponhamos, o aplicativo desktop, que é aquele aplicativo que você baixa e trabalha em cima dele, praticamente os dois têm a mesma coisa, né? Então, o que a gente vai ver são as diferenças de usabilidade ou de customização. E é por isso que aqui a gente vai passar nesses pontos aí, mas já de cara para você. Para customização, uma pessoa que já está acostumada a usar o Cloud Code há muito tempo, com subagentes, com toda a estrutura de hooks, cara, o Cloud Code realmente ele ainda é superior nesse ponto. Para design e criatividade, para fazer front-ends, para fazer site, para mim, Cloud Code, isso é um feeling, tá? Não é baseado isso aqui foi documentado, mas não só eu, mas muitas pessoas têm esse feeling e o resultado é muito claro para mim que para design e para criatividade o Cloud Code é o ganhador. Para um trabalho unificado, o que é isso, Lucas? Quando você vai trabalhar do começo ao fim dentro de um projeto, tanto construindo um aplicativo, né, suponhamos, do começo ao fim. Codex, eu acho que ele é melhor desenhado para esse trabalho completo, tá? Eu achei ele mais fácil, mais intuitivo e ele tem algumas funcionalidades que o Cloud Code não atende da mesma forma. Vocês vão ver aqui na CLI ainda. Muita gente não aprofunda nisso aqui, mas é uma coisa que eu uso bastante, que é a extensão Chrome. Tanto do Cloud quanto do Codex, os dois têm, mas a CLI, para mim, Cloud está superior. Computer Use, que é quando ele controla o seu computador para entrar em aplicativos, não é no Chrome, tá? É no computador. OpenAI, para mim, superior. Por último, vocês vão descobrir qual vale a pena assinar se você usa algum agente como o OpenClaw ou o Hermes. Então, com esses pontos, vamos para dentro. Primeiro ponto. O Cloud, ele tem mais customização, tá bom? Como assim, Lucas? Vou te responder. No Cloud Code, se você já usou, você vai ver que quando você está usando ele, ele pode ter a capacidade, por exemplo, de jogar 4 agentes trabalhando na mesma sessão, subagentes que a gente chama, para buscar coisas diferentes e voltar para a sessão principal. Não sei se vocês já perceberam isso. O Codex não. Então, por padrão, o Cloud Code vai entender se é uma tarefa que vai precisar de subagentes e ele vai fazer isso. Eu acho bom, mas nem tanto, tá? A função de subagentes, para mim, ela perde um pouco da qualidade. Normalmente ela usa modelos menores, então ela usa, por exemplo, o Cloud Sonnet ou até o Haiku para fazer uma pesquisa específica e normalmente ele perde muita informação para coisas importantes. Eu prefiro o Codex por ser manual, né? Aqui, por padrão, o Cloud já vai jogar subagentes para pesquisar para você e tal. No Codex, você que vai pedir para ele, estamos fazendo essa pesquisa dentro dessa sessão, então eu preciso que você dispare, né, X agentes e aí ele funciona, né? A única diferença. Tem muita gente que gosta dele automático. A outra coisa são os hooks. O Cloud Code vem com 30 hooks por padrão.
Então, ele consegue ter muito mais personalização, como a gente falou. Se você já está acostumado a usar o hooks do Cloud Code, você vai sentir essa pequena falta no Codex, que vem com 6. É mais fechado, então não tem a super granularidade ali, da mesma forma que o Cloud Code possui, né? É só atentar a isso. Se você quer migrar, por exemplo, do Cloud Code para o Codex e usa hooks, esteja atento, né? E também tem essa questão que nem para mim é principal. Tem muitas pessoas que usam o Ultra Plan e o Ultra Review, mas no Cloud Code, mas eu não uso, sendo muito sincero. Mas quem usa vai sentir falta, porque o Codex ele não tem a funcionalidade Ultra Plan e Ultra Review, ok? Por último, o Agent SDK, que seria o quê? Software Development Kit, tá? O que é isso? A Anthropic ela tem o Agent SDK e é muito bom para você construir aplicativos. Apesar de você ficar fechado na Anthropic para usar os modelos da Anthropic com o Agent SDK do Cloud, ele é melhor do que o que a gente tem no OpenAI. Então você vai conseguir construir, por exemplo, aplicativos e seus agentes com o Agent SDK. E aí, obviamente, para quem usa Cloud Code já fica no mesmo sistema, no mesmo ecossistema, é mais personalizado do que o nosso Codex, certo? Para você saber. E a partir disso a gente vai para o ponto 2. O ponto 2 eu acho que ele é muito pouco valorizado pelas pessoas, mas é porque você não conhece exatamente isso se você não valoriza. Worktrees é a forma do agente de código ele trabalhar em cópias do código ou em versões do código diferentes sem eles se atrapalharem, tá bom? Então cada um vai trabalhar na sua versão do mesmo código e aí o Codex tem isso de forma nativa. Toda a conversa do Codex ele vai rodar, né, numa cópia, numa worktree do projeto. E aí com isso ele vai conseguir revisar, fazer testes e só depois de dar certo é que ele faz a consolidação, né, do código. Estou falando isso para quem não entende. E o Cloud Code tem, mas é uma funcionalidade. O Codex vem por padrão, né? É o produto. O Codex ele trabalha com worktrees de forma nativa. Ele foi melhor desenhado para trabalhar. E aí isso para mim é muito bom porque ele não cria código de forma displicente, né? Realmente é uma forma que eu já trabalhava no Cloud e aqui eu uso no Codex por padrão. É muito mais fácil, né, de fazer isso. Quarto ponto. Cara, muita gente não vê. Eu acho que a extensão do Cloud no Chrome é muito boa, apesar dela ser muito mal interpretada, né? Assim, eu vejo que tem gente que não dá certo com ela. Provavelmente é porque não sabe usar. Eu gosto de usar pela CLI, né? E na CLI o Cloud ganha mesmo com a função do Cloud no Chrome. Ele realmente ele vai entrar dentro do seu Chrome, você vai acompanhar, ele vai ter a sua seção do Chrome logada e ele vai conseguir realmente usar as ferramentas do JavaScript, do DevTools, e é sensacional para mim. No Codex CLI já não tem isso, né? Eu não vi da mesma forma. Agora, se você usa o Desktop App, é um empate, porque o Codex App ele funciona muito bem, tem a extensão do Codex no Chrome e funciona muito bem com o App. Com CLI já não tive essa mesma experiência, né? Não foi um trabalho tão fluido. Se alguém teve uma experiência diferente, pode deixar aqui nos comentários. Então, para mim isso é muito bom. Se eu quero que o Cloud ele entre e investigue um site ou que me mostre alguma informação no site, ele consegue de forma muito boa e testar o aplicativo, né? O que é bem interessante. A diferença que aqui eu vejo que o Codex ganha é porque ele tem um navegador interno dentro do Codex. Então ele consegue testar o seu aplicativo dentro do Codex. Você vai ver o seu aplicativo sendo testado ali em tempo real. E é muito bom, né? Nesse ponto aí. Então, quase que empatado, né? No app o Codex ganha, na CLI o Cloud ganha. E aí, a gente vem justamente para mais do que o Chrome controlar o computador. E aí, o Codex está disparado melhor, né? O Codex ele consegue com a função do Computer Use, entrar no seu computador. Ele consegue abrir aplicativo, outros aplicativos, ele consegue controlar completamente o seu computador, né? E o que é bem interessante. Eles estão com uma equipe inteira focada nisso na OpenAI. Eles fazem melhoras toda semana. Eu já vi assim, um crescimento absurdo e está muito melhor. Tá? Se eu fosse vocês, eu testaria com certeza. Obviamente, tem muita gente que não tem caso de uso para isso, mas é sensacional para mim, por exemplo. Se eu estou usando
o meu celular e eu tenho uma seção do Codex no meu Mac, eu consigo fazer com que ele controle meu computador completamente, né, com o Computer Use, com o aplicativo do Codex. E é bem interessante, né? Então, isso aí é uma coisa que é bem interessante. Por último, para mim, isso aqui, ó, OpenClaw e Hermes, foi uma coisa tristíssima. Eu usava o Cloud dentro do OpenClaw com a assinatura e eles bloquearam isso. Então, hoje, se você quer construir um agente como OpenClaw ou Hermes, você vai conseguir usar a assinatura do ChatGPT que você tem e vai funcionar lá dentro. O que é muito bom, porque você vai ter uma alavancagem de custo muito grande, né? Você não vai ter que pagar por API, você vai pagar pela sua autenticação. E aí é muito bom. Se você assina o ChatGPT, você já vai ter direito a utilizar também um agente de código como o Hermes ou o OpenClaw, praticamente dentro da sua assinatura do Codex, né? Isso é muito bom mesmo. Então você vai logar com a sua conta do ChatGPT e vai funcionar com o OpenClaw. Agora o Cloud não. E a ideia deles, da Anthropic, é que esses agentes não existam, né? Assim, eles querem construir tudo inteiro lá. E dentro da documentação da Anthropic, aqui, eles dizem, né? Salvo a aprovação prévia, a Anthropic não permite que os desenvolvedores terceiros ofereçam login do Cloud ou rate limits em seus produtos. Ou seja, você não vai conseguir usar e tem risco da sua conta ser banida, tá bom? Isso já aconteceu com algumas pessoas e, assim, sendo bem sincero, além disso, além dos agentes, o mesmo trabalho no Codex, ele gasta, na minha experiência, pelo menos 20 a 30% a menos de dólar por tarefa, ok? Eu vi outros experimentos, todo mundo falou a mesma coisa. O Cloud, ele consome muito mais, vocês já conhecem, já sabem disso. E uma assinatura de $100 do ChatGPT, você vai conseguir ter mais trabalho feito do que uma assinatura de $100 do Cloud. Não significa que vai ser um trabalho melhor, no sentido de que se você trabalha com páginas, criação de páginas, provavelmente eu ainda escolheria o nosso querido Cloud Code. Mas se você trabalha com conhecimento em geral, com desenvolvimento de aplicativos, ou com database, ou com desenvolvimento de algum projeto que envolva mais trabalho de código, eu iria de ChatGPT neste momento. E aí, além de tudo, isso aqui foi impressionante. No Codex App, eu trabalhei com Go, que é uma função que foi lançada pela equipe do OpenAI, e agora o Anthropic está copiando, né? Isso colocou de forma um pouco diferente, mas eles também têm Go, só que a da OpenAI é muito melhor, na minha experiência. Eu fiquei impressionado, já trabalho desde que lançou com o Go, e a última tarefa que eu rodei está trabalhando há mais de 133 horas. Então é muito, e de forma consistente. Eu nunca vi um agente de código, na minha experiência, trabalhar por tanto tempo de forma autônoma, né, como está sendo aqui. E de forma consistente, de novo, eu estou usando o modelo X-High, que é o melhor que existe da OpenAI. E está assustador. Por isso, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser justamente sobre Go, como eu uso o Go. Já trabalhei muito com Go, já sei como usar e como não usar tarefas que deu muito errado, que deu muito certo. E essa aqui que está dando assustadoramente certo, que é essa de 133 horas direto. É impressionante, né? Então, com isso, vou fazer o próximo vídeo só sobre Go, para que você consiga usar dentro do Codex App, ou agora que lançou para a CLI também. Fechou? Então, espero que tenha ajudado, esclarecido. Se você não conseguiu ter clareza ainda, é só comentar aqui que eu vou fazer questão de te responder. E se você quer se aprofundar mais e entrar numa comunidade que tem pessoas que estão trabalhando com IA 100%, né, e engajadas nesse objetivo, é só entrar para Builders. Link tá aqui embaixo também. E eu te espero do lado de cá.